Aqui no Última Divisão nós temos tradicionalmente um mercadão alternativo que mostra as contratações do futebol brasileiro de dezembro a fevereiro, mas no meio do ano acontecem as contratações alternativas no futebol internacional. Então fazemos aqui no YouTube o mercadão alternativo internacional. Dessa vez não aconteceram tantas contratações assim em quantidade, porque afinal de contas os times estão impactados pela pandemia de Covid-19, mas aconteceram contratações alternativas de qualidade que merecem destaque. Vamos falar delas. Antes de apresentar as contratações do Mercadão Alternativo, quero apenas pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Não se esqueça, tudo isso ajuda muito o Última Divisão. Também deixe seu comentário e depois acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo @Última Divisão. Acompanhe e interaja com a gente. Agora só uma breve explicação do que deve entrar aqui na nossa lista do Mercadão Alternativo Internacional. São jogadores famosos que passaram aí pelos clubes de grande mídia do futebol brasileiro, mas que estão indo agora para centros não tão comuns, né? Centros que a gente não acompanha muito, tem aí de vários continentes, tem na Europa, tem na Ásia, enfim, tem de tudo, mas são contratações curiosas, alternativas do futebol internacional. Ayrton, ex-Flamengo, no Hermes Aradipou do Chipre. Sim, é aquele Ayrton que surgiu nacionalmente no Flamengo em 2009, 2010, foi campeão carioca, brasileiro. Ele foi revelado pelo Nova Iguaçu, na verdade, passou por vários outros clubes importantes aí, passou pelo Benfica, pelo Inter, Botafogo, estava no Fluminense em 2019 e em 2020 surpreendeu um pouco ao acertar com o Amazonas Futebol Clube, time emergente lá da capital e que estava fazendo uma boa campanha no Campeonato Amazonense, mas o Campeonato Amazonense foi interrompido pela pandemia e depois cancelado. Não aconteceram mais jogos, né? Não foi declarado um campeão, mas o Amazonas estava com uma campanha muito boa. O Ayrton não jogou muito, o contrato dele foi encerrado e aí ele acertou com esse time do Chipre, que também é um time emergente, um time que jogou a segunda divisão no ano passado, subiu e agora chega para tentar ser forte na primeira divisão. Contratou inclusive outro brasileiro, Hugo Cabral, que no começo do ano estava no Ituano, também chega para esse time do Chipre. O famoso Djibril Cissé, atacante que jogou no Liverpool, né? Já está com uma idade avançada, foi especulado para jogar nesse time do Hermes, mas não foi contratado. De qualquer forma, o time chega forte. O Campeonato do Chipre vai começar agora em agosto. Lá eles consideram que a pandemia já está controlada e eles vão voltar com torcida, mas fizeram um pedido que causou um estranhamento, que é para a torcida não cantar e não gritar no estádio. Alex Santana, ex-Botafogo, no Ludogorets da Bulgária. Esse é um jogador que, na verdade, foi formado pelo Inter, era tratado como uma promessa por lá, mas depois começou a ser emprestado, não deu muito certo, foi jogar no Criciúma, no Guarani, encontrou o futebol dele no Paraná em 2018, quando o time foi rebaixado, mas ele jogou bem, aí foi pro Botafogo, jogou bem, fez uma ótima temporada em 2019, em 2020 até começou bem também, fez um golaço no começo do ano, mas o Botafogo precisava reforçar o caixa e acabou vendendo ele bem barato lá pro Ludogorets, vendeu por 800 mil euros, e é um time que costuma contratar bastante brasileiro, né? Tem, no elenco atualmente tem 6 brasileiros, vou listar aqui ó, os nomes deles. São o goleiro Renan, ex-Botafogo, o lateral direito Cicinho, ex-Ponte Preta e Santos, os meias Cauli e ex-Colônia e o Marcelinho, ex-Ituano, Mojimirim, e o atacante Wanderson, ex-Oeste. E atualmente o Ludogorets é campeão consecutivo da Bulgária. Ele venceu, desde 2011, venceu todos os campeonatos. Antes disso, nunca tinha vencido nenhum campeonato búlgaro. Só que aí chegou lá um milionário, investiu no clube. E o clube realmente faz muitas contratações de brasileiros, faz muitas contratações boas no futebol europeu. E aí ele conseguiu essa hegemonia absoluta nos últimos anos. E uma curiosidade é que o futebol na Bulgária não respeitou muito a pandemia, não. Eles voltaram tanto antes da maioria dos campeonatos, em junho, e com bastante aglomeração, com aglomeração da torcida, de jogadores. Teve até um problema com um jogador que teve um falso negativo lá na hora de fazer os exames de Covid. Ele estava com problema, jogou, passou, acabou infectando vários outros atletas. Tudo isso acabou gerando muita preocupação, adiou um pouco o reinício, mas em agosto vai começar a bola lá na Bulgária com Alex Santana no Ludogorets. Gustavo, ex-Corinthians no Jeonbuk Motors da Coreia do Sul.
O Gustavo, depois de ter feito muito sucesso no Fortaleza, voltou para o Corinthians, não fez tanto sucesso assim, acabou sendo emprestado para o Internacional, surgiu a proposta para a Coreia do Sul, o Corinthians não pensou duas vezes e vendeu ele, e ele chega para um time muito forte, né? Um time muito tradicional, campeão, 7 vezes campeão na Coreia do Sul, campeão em 2017, 2018, 2019, já venceu a Liga dos Campeões da Ásia também 2 vezes, disputou o Mundial de Clubes, inclusive foi eliminado pelo América do México nas 2 vezes que disputou, então um clube muito tradicional. O Gustavo chega como para ser a referência do clube ali, mas tem outros jogadores importantes, tem o brasileiro Murilo Henrique, tem um veteranaço lá do clube também, o Lee Dong-guk, de 41 anos, jogador que é apelidado de Rei Leão, disputou a Copa do Mundo de 2010, já jogou na Europa também e ainda é uma referência para o clube. E aí o Gustavo chega agora para disputar título. Realmente o Jeonbuk está na parte de cima da tabela, mas está brigando com o Ulsan, no grande artilheiro Júnior Negrão. Jefferson, ex-Palmeiras, no Lugano da Suíça. Jefferson, lateral esquerdo, que foi revelado pelo São Caetano e jogou no Palmeiras em 2009, naquele campeonato que o Palmeiras acabou fracassando na reta final. Depois ele jogou também no Fluminense, passou por outros clubes e reencontrou o futebol dele, jogou bem no Estoril Praia, no futebol português, depois passou pelo Sporting, também jogou bem, jogou ainda no Braga, aí já caindo de rendimento um pouco, ficou sem clube em 2020, Santos, Botafogo chegaram a sondá-lo, mas ele preferiu ir para o futebol suíço, foi lá para o Lugano, um clube que já venceu o Campeonato Suíço há muito tempo, mas acabou passando por momentos difíceis na história, chegou a decretar falência em 2004, agora está se estabilizando na primeira divisão novamente, e aí contratou o Jefferson, então vai disputar aí o Campeonato Suíço, que teve alguns problemas por causa da pandemia, o time Zurique teve jogadores infectados, teve que atuar com atletas de sub-21, teve partida adiada, enfim, aconteceram alguns problemas, mas a Suíça está razoavelmente controlando a situação da pandemia por lá. Maicon Leite, ex-Santos, no Petro, de Angola. Recentemente fizemos um vídeo sobre a carreira do Maicon Leite para mostrar onde ele estava, né? Na época ele estava no Amazonas. Não vamos estender muito aqui sobre a carreira dele, até porque é bastante conhecida, né? E também porque tem esse vídeo que está aqui nos cards, está na descrição, para você dar uma conferida depois. Ele estava no Amazonas quando a gente fez esse vídeo, mas pouco depois ele acabou anunciando que não ia renovar com o Amazonas, até porque o Amazonas não tinha calendário para o resto do ano, né? E o campeonato amazonense foi cancelado. Então ele saiu e assinou com o time de Angola, né? Um jogador que já rodou bastante pelo Brasil, já rodou pelas 5 regiões do Brasil, falou, vou jogar lá fora, vou jogar no futebol internacional, ainda foi para um lado bem alternativo, futebol africano lá em Angola, e foi para um time que é o maior campeão angolano, né? O maior campeão do Girabola, tem 15 títulos, mas o último título foi em 2009. Estava muito perto de conseguir um novo título, estava na liderança, mas o campeonato foi interrompido, né? E a situação na África está complicada. A pandemia demorou, mas chegou forte por lá. O campeonato está previsto para recomeçar apenas em outubro, e aí a gente não sabe exatamente como vai ser a situação do Maicon Leite até lá, se ele vai até lá. Quando foi anunciada a contratação dele, ele nem tinha assinado o contrato, então não sabemos exatamente como que vai ser, se ele vai jogar só quando começar uma nova temporada. Enfim, vamos ficar de olho e acompanhar tudo sobre o Maicon Leite na África, porque é muito alternativo e muito legal. Wagner Love, ex-Corinthians, no Kairat do Cazaquistão. Essa foi uma contratação bem surpreendente, né? Porque o Wagner Love tinha contrato com o Corinthians até o final do ano e o Corinthians liberou porque aparentemente ele ia acertar com o CSKA Moscou, clube no qual ele já jogou, é ídolo, mas nas negociações aconteceu algum problema, não deu certo, e ele acabou acertando com o time da região próxima ali, no Cazaquistão, né? Próximo da Rússia. O Kairat, que é um clube até grande, já foi campeão 2 vezes no país, tem sido vice-campeão aí desde 2015 no campeonato do Cazaquistão. Então chega para disputar título, chega para disputar a Liga Europa também, mas numa região que a situação da pandemia não está muito fácil não. Por lá o futebol já recomeçou e depois parou, está tendo bastante casos, bastante mortes, então realmente é bem complicada a situação de reinício de jogos por lá. Agora eu vou citar mais algumas contratações alternativas que rolaram, que não tem tanto destaque assim, mas merecem uma citação, como por exemplo o jogador Alan Douglas, ex-Fluminense, que foi para o Beijing Guan da China. Tem o Ariel Nauepan, ex-Inter, foi para o Tijuana do México. Tem também o Leandro Carrijó, ex-Atlético Mineiro, foi para o El Paso Locomotive dos Estados Unidos. Patito Rodrigues, ex-Santos, lembra dele?
foi para o Jorge Wisterman, da Bolívia, e tem um caso aí de um jogador que, claro, uma contratação que não sei se é exatamente alternativa, se encaixa nos critérios, mas não é exatamente alternativa, que é do Dudu, ex-Palmeiras, indo lá para o Al Duhail do Catar, um time que tem conseguido títulos e notoriedade na última década, né, de 10 anos para cá, um clube, um novo rico, tem a ver, o dono lá é do governo, né, então é um time novo milionário, digamos assim, não é um time muito tradicional, mas um time de glórias recentes, e o Dudu chega como grande novo astro por lá. Essas foram as contratações alternativas que encontramos por aí, mas provavelmente deixamos passar alguma que você, amigo alternativo, pode colocar aí no comentário, que a gente comenta, todo mundo comenta, e vale realmente lembrar, né? Também deixo, claro, o convite para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você curtiu, compartilhe e ajude a Última Divisão a crescer, também seguindo a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, a gente está em todas. É isso, até a próxima!